querer fazer propaganda política. Presta muita atenção nisso. Foi mal, pode falar. Tá, olha só. Primeiro que vamos corrigir uma questão sobre ser falso mestre. Isso é uma coisa que é uma acusação que chega a ser grave, ainda que se tenha o direito de dar opinião, seja lá qual for, mas primeiro que classificar como falso mestre é algo perigoso, né? Poderíamos passar horas aqui falando sobre o que é um falso mestre, o que é um falso profeta, o que é um falso pastor, mas a questão do fato é a seguinte: discorde dele como pastor a maneira que quiser. O fato que teve recente sobre o pastor Silas Malafaia é o ministro Alexandre de Moraes ter posto o pastor Silas Malafaia no inquérito, incluindo junto com o Eduardo Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo, sobre o inquérito do 8 de janeiro, sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. A questão aqui é a seguinte, volto a repetir: discorde do Silas Malafaia como pastor, como religioso, da maneira que quiser. Agora, todos nós temos o nosso direito de manifestar a nossa opinião. Isso é fato. Não concordo. O pastor, ele tem direito de manifestar a opinião, porque antes dele ser pastor, ele é cidadão. Um espírita tem direito de manifestar a opinião, porque antes de ser espírita, é cidadão. O católico, antes de ser católico, tem direito de manifestar a opinião, porque ele é cidadão. Então, um dos princípios básicos, como já dissemos no início da nossa conversa, é que os princípios básicos do cidadão é o direito à liberdade de expressão. Então, discorde do pastor com o pastor da maneira que quiser, mas tentar cercear o direito que o pastor tem da liberdade de expressão, isso, aí a gente volta no assunto, é tentativa de aplicar a censura contra alguém que eu vejo como oposição. E a questão é a seguinte: o que estava nas notificações, né, contra o pastor Silas Malafaia? Obstrução da justiça. E aí eu faço a pergunta: de que forma que o pastor Silas Malafaia obstruiu a justiça em relação ao inquérito onde está Bolsonaro e sobre a questão do 8 de janeiro? De que forma que o pastor Silas Malafaia obstruiu? Qual foi a forma? Vamos lá. Quando fala sobre obstruir justiça, a primeira coisa que o ministro ele se refere é o pastor Silas Malafaia, como um líder evangélico, ele tem uma grande capacidade de influência em território nacional. Tanto é que todas as convocações de manifestações pacíficas em que ele fez até hoje, todas tiveram uma grande concentração de pessoas. Avenida Paulista, Copacabana e demais outros estados. Então, obstrução da justiça é toda vez que alguém tem uma certa visibilidade e que eu considero como opositor, como inimigo, esse está obstruindo a justiça. Não tem como. Isso é incabível, inaceitável. Vamos lá, uma outra notificação sobre